evolução da agricultura familiar no estado do Maranhão está vinculada ao cenário do produtor rural ter a oportunidade de expandir a produtividade, se espelhando nos grandes produtores de grãos, e também pela aproximação aos canais de comercialização e financiamentos que auxiliem na permissão de investimentos na propriedade. Antigamente, esse estilo de sistema agrícola era somente para sustentar a família, mas aos poucos vem tomando rumos diferentes e sendo vista como oportunidade de negócios. Além da importância para a economia, a agricultura familiar tem um peso muito grande na segurança alimentar da população, pois é uma atividade que produz alimentos saudáveis, na sua grande maioria, sem o uso de agrotóxicos. Mas quando se fala em produção familiar, vem em mente a produção de áreas pequenas e logo se pensa que é inviável produzir comercialmente. O programa pegou a estrada e foi até o sítio Salto Verde, localizado a 35 quilômetros da cidade, para mostrar uma realidade totalmente diferente do imaginável. A pequena propriedade tem pouco mais de 4 hectares e o casal de produtores, Júlio César e Kátia Maria, é um exemplo de organização e prova maior que é possível produzir de tudo um pouco em pequenas áreas. Da cana-de-açúcar, produção de abóbora, melancia, feijão, mandioca, hortaliças, à produção de galinha e ovos de codorna. O casal Júlio César e a dona Kátia Maria são típicos produtores da agricultura familiar que estão diversificando a produtividade aqui no sul do Maranhão. Júlio, seja bem-vindo, dona Kátia, seja bem-vindo ao programa Balsas Rural. Como é que surgiu essa ideia de produzir num pequeno espaço de tudo um pouco? Então, a gente até no ano passado, a gente era funcionário, né? A gente trabalhava de empregado. E aí surgiu a oportunidade da gente começar o nosso próprio negócio, né? E aí foi então que a gente adquiriu essa área, que é próxima a Balsas, que tem um mercado excelente, né? Tudo que a gente produz aqui a gente consegue vender, comercializar, né? Dona Kátia, você que ajuda aqui na lida diária todos os dias no manejo da produtividade da horta. Isso. Então a horta é responsabilidade da senhora. Como é que é essa diversificação de culturas aqui na hora de cuidar, de molhar, de plantar, de colher também? Como é só a gente, né? Só nós dois, a gente vai dividindo as tarefas. Não é fácil, vamos dizer que é fácil, mas dá certo. A produção de hortaliças da família é em canteiros. Ao todo, cerca de 40 canteiros. Júlio, agora o sistema de produção de vocês é todo em sistema de canteiros, né? Explica pra gente como é que é feita essa produção de hortaliças de vocês aqui. Então, a gente adotou essa técnica do plástico branco, né, o mulching, que ela é uma técnica muito utilizada, né? E a gente adotou ela aqui para o controle de mato, né, de ervas daninhas. Porque como a gente usa esterco de gado, nem sempre a gente consegue usar o esterco de galinha. E como a gente usa esterco de gado, vem muita semente de mato. Então, com o plástico, com esse mulching, conseguiu diminuir o nosso trabalho, né, na condução do canteiro, em manter ele limpo sempre. Né? Cada canteiro tem 20 metros de comprimento por 1 metro de largura. Aqui, hoje eu trabalho em torno de 40 canteiros e aí a gente vai fazendo rodízio, né? Nem todos estão plantados hoje, né? Mas desse rodízio, o que se planta? Tem o coentro, tem o alface, tem o quiabo, o maxixe, pimentão, é bem diversificado, a gente procura ao máximo diversificar, né? Como a região tem temperaturas acima do ideal dessa época do ano, o produtor desenvolveu esse método de produção. Canteiros cobertos com lona fria e sombrite colocada de forma que barateia os custos. Essa técnica que cobre só o canteiro é a técnica mais barata que tem de se fazer o sombreamento do canteiro, né? É a menor estrutura e de menor custo. Se eu tivesse que fazer uma estufa, com certeza o investimento seria muito maior de início para a gente que está iniciando, né? Mas futuramente a gente pensa em construir a estufa para proteger da chuva no período do inverno mesmo. Diferente dos canteiros de hortaliças, a produção de quiabo, a abobrinha e pimentão estão com bons resultados. Cada cultura tem suas particularidades, né? Então essa aqui, o pimentão, a gente coloca esse fitilho, que é justamente para evitar que ele quebre com o vento, né? O fitilho vai dar um sustentamento para ele não balançar quando ele estiver carregado. Né? Como a área é toda irrigada com água de um cacimbão no quintal de casa, nessa área de 1 hectare, os investimentos são na produção de melancia.
Ao todo, cerca de 1.200 pés da variedade Caristã foram plantados. Júlio, nessa área aqui você está investindo na produção de melancias, né? Exatamente. Essa área aqui é algo em torno de 1 hectare, que eu preparei ela com milheto para fazer essa cobertura de solo. E nela eu venho plantando escalonado melancia, né? Os lotes de 350 pés aí a cada 15 dias. Essa área aqui eu também fiz a adubação de base toda e agora eu trabalho com fertirrigação na adubação de cobertura. A área já passou por uma colheita recente, restando apenas alguns frutos pequenos. Ao todo, foram colhidos cerca de 10 toneladas do fruto. Apesar de ser pequeno, a gente vê a qualidade do fruto de excelência, né? Exatamente, a casca está com uma coloração bacana e a polpa ainda melhor. Se a gente abrir isso aqui, dá para ver que ela tem qualidade também na polpa. Com certeza. Vamos lá então testar. Vamos colher ela? Colher ela aqui e testar ela direto do pé, né? Olha só, apesar de ser pequeno, a gente vê o famoso fruto de ponta de rama, a gente vê que tem qualidade, né? Exatamente. Pode ser comercializado também. Costumo vir numa roça de melancia e não degustar um fruto assim no pé desse jeito, gente. Eu vou testar isso aqui para saber realmente se é diferente do fruto que a gente costuma chamar do fruto de primeira, né? Apesar de ser um fruto de ponta de rama. Eu não vejo diferença. Doce quanto a melancia de primeira. Ela é doce, a qualidade é um pouquinho inferior, né? Além da melancia, você tem uma produção de abóbora aqui também, né? É, exatamente. Nessa mesma área de 1 hectare, parte dela é melancia e a outra parte é abóbora, né? Vamos conhecer lá a produção de abóbora? Bora lá ver? Vamos lá então. A área destinada à produção de abóbora mede apenas 50 por 50 e está em plena produção da variedade Maranhão, uma das mais consumidas no estado. Júlio, a variedade é a abóbora Maranhão, né? Com A Maranhão, que só a mais pedida, a mais procurada na feira. o sabor dessa abóbora só existe aqui no estado mesmo, né? Só é abóbora saborosa e da carne vermelha só no Maranhão. Agora a gente observa aqui que a produção está quase no ponto de colheita já, né? Já Observa essa alguns frutos verdosos, mas um já faz de maturação. já está se aproximando dos 120 dias, né? Os primeiros lotes, né? Que eu planto escalonado. Então os primeiros lotes já estão se aproximando dos 120 dias, que já está quase chegando a hora da colheita. Como a área não chega nem a 5 hectares, nesse pequeno espaço de 20 metros por 30, o produtor investiu em 1.200 pés da batata doce das variedades roxa e branca. Júlio, nessa área aqui de 20 por 30, bem aproveitado, né? Na produção de batata de duas variedades. Exatamente, aqui eu tenho da roxa, a maior parte é da roxa, né? Que é o mercado gosta mais da roxa. Mas tem da branca também, um pouco, né? E plantado desse formato de camaleão aqui, fica fácil também até a extração dela aqui, né? É, porque a gente só precisa arrancar nessa parte aqui, né? Só na leira mesmo, a gente vai tirar o baraço dela todinho depois e aí vai cavando mesmo, com a mão, com a ferramentazinha. Vou tirar essa aqui então, pra gente ver como é que tá. Quebrou, mas já dá pra ver que Dá já pra ver a qualidade já da... tem tá toda corzinha bacana. Não diferente das demais, a área é irrigada por sistema de gotejamento. Já no restante da área, ou seja, cerca de 2 hectares, os investimentos foram na produção de mandioca de 5 variedades para a produção de farinha e comercialização na feira local. Tem umas focadas mais para a macaxeira de mesa, né, propriamente, que é mais para a alimentação dela cozida, né? E tem outras variedades que não tem um potencial tão alto, que eu uso para fazer farinha, né? Que é essa daqui, que a todo tempo eu estou usando para fazer farinha. Quantas sacas de farinha você costuma fazer? Geralmente é uma saca por semana, né? Uma quarta por semana. O importante é não deixar de fazer. É, exatamente. Sempre, toda semana tem farinha nova. No momento da nossa reportagem, com o auxílio de um vizinho, o produtor estava fazendo o arranque da mandioca para a produção de farinha. Agora tem um ditado popular que diz que aqui no Nordeste
quando passa a ser maranhense, tem que arrancar a mandioca sem gemer. Eu vi que você botou bastante força ali. Dá para gemer com a mandioca? Não, mas eu ainda não sou maranhense ainda. Então você geme com a mandioca. Para diversificar a propriedade e não ficar só na produção de folhagens e leguminosas, nesses 2 galinheiros, a família investe na produção de galinha caipira para o abate e poedeiras para a produção de ovos. Eu procuro ter constantemente essas aves para abate, né? E aí eu utilizo a cama de frango nos canteiros, né? A adubação dos canteiros. Exatamente, que é para fechar o conjunto completo, né? Essa daqui, por exemplo, você estava me falando que elas são galinhas poedeiras, mas tem as galinhas que é pro abate, né? Essas aqui, elas são para abate, mas eu vou deixar algumas para poedeira, né? Poedeira. Que é para o ovo ficar diversificado, a qualidade do ovo, né? Essa aqui, se não fosse poedeira, já ia para a panela do Jota, né? Estão querendo comprar ela aí, mas... Já no galinheiro das galinhas poedeiras, ainda são produzidos também ovos de codorna na pequena criação. Estou iniciando agora com codorna, visando o ovo, a codorna abatida em si, né? E utilizar a cama, o esterco na horta. Quantas aves você tem aqui? Tem na faixa entre 80 e 90 codornas eu tenho. Todo dia tardinho eu faço a coleta de ovos. Agora esse aqui tem um ótimo comércio no mercado, né? Com certeza, esse daqui já vai praticamente encomendado já, né? Já vai de encomenda. Porque como o ovo é um ovo da semana, um ovo novo, então a qualidade é 100%. Júlio, César, obrigado, você e a sua família, por receber a equipe do programa Balsas Rural aqui na sua propriedade, próxima à cidade, cerca de 35 quilômetros, mostrando a diversificação da agricultura familiar e mostrando que pode se produzir de tudo um pouco numa pequena área, né? Com certeza, a diversidade da pequena propriedade é o que faz ela ficar viável.